Oi pessoal, aqui é a Luísa do First Popcorn, bem-vindos a mais um vídeo. E desculpa se eu tiver meio que com cara de sono e se tiver meio escuro aqui. É porque agora são exatos meia-noite e 37. Mas bateu uma inspiração pra vir filmar isso agora, então, enfim. Eu tô vendo esse vídeo há bastante tempo, desde março, se não me engano, que foi quando saiu o resultado do Enem. Hoje eu vim comentar um pouco sobre a minha experiência fazendo o Enem como treineira em 2018. E bom, eu tenho 17 anos, agora em 2019 eu tô no terceiro ano do ensino médio e esse vai ser o meu ano fazendo vestibular pra valer. Mas ano passado, quando eu tava no segundo, eu fiz o Enem como treineira. E assim, eu conheço umas pessoas que fizeram quando estavam no primeiro ano também, mas eu não senti necessidade. E sinceramente, acho que talvez não valha a pena você gastar mais de R$ 80 pra fazer um vestibular no primeiro ano. Sinceramente, eu acho que fazer no segundo tá de bom tamanho. E eu recomendo muito, muito mesmo que vocês façam vestibular como treineiros um ano antes, porque vai te dar uma noção muito melhor de como vai ser quando for pra valer. Eu senti isso. Eu acho que se eu não tivesse feito a prova do Enem no ano passado, eu levaria um choque muito grande esse ano. Eu não sei, talvez se eu me desesperaria muito à toa, ou então se eu levaria tudo numa boa e levaria uma porrada na hora da prova. Sinceramente, eu não sei. Mas foi muito bom, eu considero muito bom eu ter feito a prova no passado. E bom, eu deixei no Insta uma caixinha de perguntas sobre a minha experiência fazendo o Enem como treineira em 2018 e eu vou tentar responder ao longo desse vídeo. Por isso eu vou estar com o meu celular aqui olhando o tempo inteiro pra ver tanto as minhas notas, que eu não lembro tudo de cabeça, quanto as perguntas. Bom, em primeiro lugar, pra quem não sabe, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio e é por ele que você consegue entrar na maioria das universidades no Brasil. É uma prova dividida em 4 áreas do conhecimento, com 45 questões de cada uma delas. Então tem 45 questões de ciências humanas, 45 de linguagens e códigos e suas tecnologias, 45 de matemática, 45 de ciências da natureza, mais uma redação, que vale 1000 pontos. A prova é dividida em 2 dias, você tem em 2 domingos diferentes. No primeiro domingo você faz a prova de humanas, de linguagens e a redação, e no segundo domingo você faz matemática e natureza. E você tem aproximadamente 3 minutos por questão. Bom, perguntaram assim, você ficou nervosa? Se não, como foi meu caso, acha que agora que é pra valer vai bater os nervos? Cara, antes de fazer a prova eu não tava nervosa, mas aí na hora, mesmo estando só como treineira, bateu um nervosinho assim pequeno. E eu acho sim que esse ano eu vou estar mais nervosa, bem mais nervosa do que eu tava no passado, mas assim, eu vou tentar trabalhar meu psicológico pra ir tranquila. Então sim, eu acredito que quem fez como treineiro com certeza não teve o nervosismo que vai ser quando for pra valer. Então por isso já trabalha a sua mente antes, você já conhece a prova, então vamos tentar ficar tranquilos. Perguntaram assim também, você se preparou para fazer ou apenas foi pra ver como era? Eu fui pra ver como era, eu não peguei tipo assim, agora eu vou estudar para o Enem. Mas eu considero que eu estudo pro Enem desde o primeiro ano do ensino médio, porque o Enem, como eu já disse, é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então nele tem todo o conteúdo que você aprende ao longo do ensino médio. Então assim, eu não me preparei especificamente pro Enem ano passado, eu tava estudando pra escola, mas eu considero que a gente se prepara pro Enem o nosso ensino médio inteiro. Então, de certa forma, sim, não era a loucura que é o terceiro ano, mas de certa forma eu tava preparada na medida do possível, com o que eu tinha até o momento. Mas eu fui pra ver como era. E, bom, eu vou falar logo as minhas notas, porque eu sei que é o que as pessoas provavelmente estão mais curiosas. Lembrando que tinha muita matéria que eu não vi ainda, porque eu fiz só como treineira no segundo ano do ensino médio, não me julguem. Linguagens, códigos e suas tecnologias eu fiquei com 623,6 e eu acertei 26 questões, de 45. Ciências humanas e suas tecnologias eu
fiquei com 686,1 e acertei 31 questões de 45. Ciências da natureza e suas tecnologias eu fiquei com 525,9 e acertei 13 questões de 45. Em matemática e suas tecnologias eu fiquei com 717,2 e acertei 17 questões de 45. E na redação, eu tirei 800 na redação, mas eu vou deixar essa pro próximo. Vou fazer um vídeo só sobre a redação do Enem 2018. A minha, no caso. Me perguntaram se teve muita questão que eu ainda não sabia fazer devido à matéria. E sim, no primeiro dia teve algumas tipo de literatura que eu não tinha dado ainda, principalmente a partir de simbolismo pra frente. Eu não tinha visto ainda na época que eu fiz o Enem. Então a parte de literatura, principalmente, tinha matéria que eu não tinha visto. Humanas, algumas de geografia eu não tinha visto ainda. Então tive um pouco mais de dificuldade. E filosofia, gente, eu não sabia nada de filosofia, porque eu só tô aprendendo filosofia mesmo esse ano. Né? Só tá entrando na minha cabeça esse ano, porque até ano passado eu era no zero à esquerda em filosofia. Eu realmente não sabia nada de filosofia. Então, nas provas do primeiro dia, era isso, algumas questões de literatura. Eu não tinha visto a matéria ainda, geografia e filosofia. De resto, eu já tinha uma noção. No segundo dia, sim, né, tinha bastantes questões de natureza. Eu não tinha visto matéria ainda. E umas de matemática também não. Tanto que foi o meu pior dia. E uma coisa que eu senti bastante dificuldade na prova de humanas e linguagens é que tem muita questão, sabe aquelas questões que você fica em dúvida entre a certa e a errada? Tem muito isso. Em linguagens, principalmente, nossa, em linguagens tem muito. Você fica muito na dúvida de qual marcar, porque parece que as duas estão certas e é por um mínimo detalhe que a errada está errada e assim você tem que prestar muita atenção e tem que ter... Nossa, tem que vir um negócio para você conseguir identificar qual que é a certa entre as duas, e isso foi basicamente o que me ferrou em linguagens, fora que eu também não sou a melhor dos mundos em interpretação, né? Uma outra pergunta que eu recebi bastante foi sobre o tempo, né? Se deu tempo de fazer tudo, como foi a questão do tempo, como eu consegui conciliar. E um dia antes de cada prova, tem no Descomplica gratuito um aulão, tipo, muito grande mesmo, de muitas horas de duração, mas que não é só aula de conteúdo direto, tem umas descontrações ali no meio, e que é o Relaxou, o maior aulão pro Enem. O Relaxou do primeiro dia, né, o do segundo dia eu não consegui assistir porque eu tive prova de bolsa um dia antes do Enem, então eu perdi o Relaxou do segundo dia, mas do primeiro eu consegui assistir. E uma coisa muito importante que eu peguei dali, que me ajudou muito, 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 foi estratégia de prova. O Eduardo Valadares, que é o professor do JEP Guia do Estudo Perfeito, tava falando sobre estratégia de prova, e aí ele passou no slide uma foto da estratégia da Marcela, do canal da Marcela, e eu peguei como inspiração pra montar uma também. Eu inclusive postei no Instagram, fez muito sucesso inclusive na véspera do Enem. Não sei onde tá a fichinha que eu escrevi, então eu vou mostrar aqui pra vocês a foto. Essa daqui foi a estratégia de prova que eu elaborei. Essa daqui é pro primeiro dia. E é basicamente assim, ó. Vou ler aqui. A primeira coisa, primeiro item, era brainstorm da redação. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu abri a prova foi ler o tema da redação, ir lá e planejar a minha redação. Depois de planejar a redação, eu fui fazer 15 questões de linguagens. Depois dessas 15 questões de linguagens feitas, eu fiz 15 de humanas. Depois eu voltei e fiz mais 15 de linguagens. E aí depois que eu terminasse essas 15 de linguagens, eu poderia ir no banheiro. Só que eu não fui no banheiro em nenhuma vez. Porque assim, eu não consigo ir no banheiro em prova assim, não. Realmente nem vem vontade. Depois dessas 15 questões de linguagens, eu fui e fiz o rascunho da redação. E aí, terminado o rascunho da redação, mais 15 questões humanas, mais 15 de linguagens,
mais 15 de humanas, banheiro se me desse vontade. Depois passei a limpo a redação. Depois marquei tudo no cartão resposta que eu já tinha marcado. Que eu já tinha certeza, né? Certeza, enfim, que eu já tinha escolhido uma resposta. E aí depois de marcar tudo no cartão resposta, eu voltei pra prova e fiz as questões que faltaram. Essa estratégia tá postada lá no Insta, se vocês quiserem. O nome do meu tá passando aí na tela e o link também tá aqui na descrição, pra vocês irem procurar o post. E essa foi a que eu usei no primeiro dia de prova e funcionou muito, pra mim, muito mesmo. Eu segui essa ordem certinha e aí eu consegui fazer todas as questões. Não me faltou tempo, foi corrido, mas assim, não me faltou tempo. Eu terminei, tipo assim, certinho no final. Não fui uma das 3 últimas a sair, mas saí bem no final e não tive problema com o tempo. Eu montei também uma estratégia pro segundo dia, só que eu acabou não adiantando de nada pra mim, que nem foi do primeiro, porque do primeiro dia realmente me ajudou bastante, salvou a minha vida. Mas o do segundo dia eu não consegui aproveitar tanto assim, porque eu tive bastante dificuldade durante a prova, bastante mesmo, tipo matemática, tiveram algumas questões que eu consegui fazer e tal, mas muitas eu tive dificuldade, natureza então nem se fala, eu chutei tudo praticamente. Tiveram, tipo assim, pouquíssimas questões que eu não chutei. Eu, né, sei lá, tive muita dificuldade, então assim, eu nem vou comentar. Eu vou comentar sim. Eu ia falar que eu nem ia comentar a minha estratégia do segundo dia, mas eu vou. O que eu planejava fazer era dividir as questões em fácil, média e difícil, e aí começar pelas 15 mais fáceis de matemática, depois as 15 mais fáceis de natureza, depois as 15 médias de matemática, as 15 médias de natureza, depois as 15 mais difíceis de matemática, depois as 15 mais difíceis de natureza, e aí marcar o cartão resposta e voltar para as questões que eu não tinha conseguido fazer. Só que eu não consegui fazer isso durante a prova, e aí eu só dei total atenção à matemática e ignorei natureza e deu no que deu. Como a prova do segundo dia eu tava com dificuldade e assim, meus pais não iam poder me buscar no local da prova, então eu ia voltar com meu amigo. A gente ficou na mesma sala, a gente pegou o mesmo local de prova e a gente ficou na mesma sala. Olha que meu nome começa com L, o dele começa com R. Eu achava que era por ordem alfabética, mas eu descobri que provavelmente não é. E aí eu caí na mesma sala que ele no Enem. E ele mora perto da minha casa, então eu ia voltar a pé junto com ele pra não voltar sozinha, porque eu não conhecia o caminho direito. Então eu vi que ele já tava acabando e só saí marcando, entreguei a prova pra sair junto com ele e não perder a minha carona. Mas eu não tinha imaginado que eu fosse conseguir fazer também na hora que eu entreguei a prova, então eu saí bem mais cedo no segundo dia do que no primeiro por conta disso. Mas acredito que esse ano vai ficar até o final. Uma coisa que vocês talvez podem estar se perguntando é por que a minha nota foi maior em matemática, que eu acertei só 17 questões, do que em humanas, que eu acertei 31, por exemplo. E também, de repente, o porquê de dividir a prova em fácil, médio e difícil. Bom, isso é graças ao TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item, que é o método de correção que o Enem utiliza. Bom, o TRI, ele calcula o valor das questões de acordo com o nível de dificuldade, se é médio, fácil ou difícil. As questões são divididas em médios, fáceis e difíceis não previamente, sim posteriormente à prova. Por exemplo, se um número muito grande de pessoas acertou determinada questão, aquela questão passa a ser considerada pelo Enem fácil. Assim por diante, se um grupo muito pequeno de pessoas acertou tal questão, essa questão é considerada difícil. E as questões mais fáceis são as que têm um valor mais alto. Então, quanto mais questões fáceis você acertar, maior vai ser a sua nota. O valor, né, da sua nota final independe da quantidade de questões que você acertou, mas sim do tipo de questão que você acertou. Um exemplo, se eu sou uma pessoa que não sei muita coisa da matéria, se não estou acertando as questões fáceis, é muito pouco provável que eu vá conseguir fazer uma questão difícil se eu não conseguir fazer nenhuma questão fácil. Então, se eu errar uma questão fácil e acertar uma questão difícil, o TRI vai deduzir que eu chutei aquela questão difícil, então minha pontuação vai cair bastante. Mas se eu for uma pessoa que acertar as questões fáceis, acertar as questões médias e conseguir acertar as questões difíceis, aí o meu TRI já vai subir bastante.
Então, provavelmente foi por isso que eu consegui uma nota maior em matemática, porque eu, não sendo boa em matemática, acertei as questões fáceis. Bom, no geral, eu achei a prova bem cansativa, principalmente humanas e linguagens. Não é uma prova, assim, com muito conteudista ou difícil em relação ao conteúdo, mas é uma prova que cansa bastante. É questão de resistência mesmo, porque ela te dá muito sono. Os textos são muito longos e você se perde, tem que voltar. Mas se bem que a tendência é que esse ano eles diminuam, mas isso a gente não pode, né, dar nenhuma certeza, a gente tem que esperar pra ver. Pra fechar, acho que eu não tenho mais nada a declarar. Vou falar sobre as canetas que eu levei ano passado. Né, pra quem não sabe, a Pronensis pode levar canetas pretas, esferográficas, né, de tinta esferográfica, e tubo transparente. E essas aqui foram as que eu levei, eu não tive problema nenhum com elas, mas eu levei 2 canetas de ponta grossa, essas duas aqui, pra marcar cartão resposta, porque com a ponta mais grossa e se a tinta sai bastante tinta, né, você marca o cartão mais rápido e economiza tempo. Sim, parece besta, mas funciona e adianta. Essa Bic classicona que não tem erro, não tem como você não conseguir fazer a prova com ela, porque ninguém vai te barrar com ela. E essa Papermate quilométrica 1.0, que também dentro dos padrões certinho. Agora as duas que eu levei, que eu fiquei com um pouco de medo e não sabiam se iam deixar eu fazer a prova com elas ou não, eram essas duas aqui. Essas duas, elas têm uma ponta mais fina, tem ponta 0,7. E eu levei elas pra fazer a redação, porque a minha letra é pequena, mas eu escrevo bastante em redação, eu me empolgo assim quando começa a vir. E eu sempre uso as 30 linhas certinhas, então se eu escrever minha redação com uma caneta de ponta grossa, ferrou, eu preciso escrever com caneta de ponta fina. E aí eu levei essas duas aqui e eu acabei escrevendo a redação com essa daqui, que soltava menos tinta. Mas eu fiquei com medo de barrarem porque ela tinha esse grip aqui na ponta, né? Ou seja, ela não é 100% transparente no tubo, e porque era de clique, assim, eu não sabia se eles iam deixar. Mas o fiscal deixou sem problemas. Eu levei essa daqui também, que assim, ela é meio transparente, a embalagem dela é fumê. Não sabia se iam deixar porque ela não era 100% transparente igual essa daqui, mas me deixaram entrar com ela sem nenhum problema. Bom, foi basicamente isso, não tá vindo mais nada assim na minha cabeça. Não tá vendo nada que eu acho que eu tenha que falar ou que eu tenha esquecido. Mas enfim, eu posso trazer mais vídeos com essa temática de Enem pra cá. Só vocês deixarem aí se vocês querem ou não, e se vocês têm dúvidas específicas em relação ao Enem. E foi isso, espero que tenha sido útil. E até a próxima!